Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. A nossa revista, nesse trimestre, aborda o seguinte tema: o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Nesta lição, nós estudaremos sobre a Igreja como organismo e organização. Já vimos em lições anteriores como podemos reconhecer a Igreja de Cristo e qual a sua missão, o que o Senhor Jesus determinou para ela. Ora, a Igreja é um corpo, e como um corpo, seus membros desempenham funções. Mas as funções não podem ser desconexas e autônomas, senão não haveria forma. A correta cooperação dos membros, interligados pelo mesmo componente, o Espírito Santo, é que confere forma ao corpo. O autor da revista nos lembra que não existe função sem forma e organismo sem organização. Ou seja, a igreja não é um grupo de pessoas, mas um organismo. E um organismo funciona com ordem. E ordem é justamente esta cooperação, da qual falamos há pouco. É fato que em toda a história e até hoje, há uma luta para andarmos no caminho ideal, em que nem desprezamos a organização, caindo numa desordem, nem superestimamos, caindo num institucionalismo rígido, isto é, numa supervalorização da organização. A Igreja é um organismo vivo, onde Cristo é o cabeça, e nós somos os seus membros. A organização é necessária porque permite a este corpo a atuação como estrutura social, ou seja, faz com que esse corpo se movimente. Quando olhamos para os escritos de Atos e para a Igreja primitiva, percebemos claramente essa organização, onde os apóstolos eram responsáveis pela doutrina, pela administração dos recursos e pelos concílios. Com o passar do tempo e o avanço do Evangelho pelas nações, os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, entenderam a necessidade de instituir lideranças para darem continuidade a estas funções, como foi o caso dos diáconos em Atos capítulo 6, cuja eleição foi estabelecida pelos apóstolos, a fim de administrar uma importante questão social na Igreja. Ao ler o Novo Testamento, podemos constatar como a Igreja é um organismo vivo e organizado. As igrejas locais se reuniam e oravam, enxergavam as demandas sociais, escolhiam lideranças e enviavam missionários. Havia também uma ordem nas reuniões, onde era priorizado a decência no culto, a observação de costumes baseados nos princípios bíblicos, o batismo nas águas e a celebração da ceia do Senhor. Mais uma vez, é preciso ressaltar a importância de buscarmos o equilíbrio entre a condição espiritual dos membros e a sua função na organização eclesiástica. Não adianta termos uma estrutura pujante e uma condição espiritual lastimável. Atualmente, há 3 principais tipos de governo eclesiástico. Em outras palavras, tipos de exercício de liderança e decisões nas igrejas, os quais buscam se basear nas evidências bíblicas. O modelo episcopal vem da palavra grega episkopos, que quer dizer bispo ou supervisor. Neste modelo, há uma liderança geral, de quem emanam as decisões repassadas para os líderes regionais, geralmente bispos, e que por sua vez
administram as lideranças de igrejas locais. Há também o modelo congregacional. Aqui, o poder se concentra nos membros da igreja local, que elegem as lideranças e discutem questões de costumes. As lideranças são apenas funcionários da igreja. Em geral, hoje em dia, as igrejas que adotam este modelo se submetem a uma convenção, que fica responsável por questões doutrinárias e por assuntos relativos às lideranças. Este é o modelo adotado pela Assembleia de Deus. O modelo presbiteriano deriva do nome grego presbíteros, que quer dizer ancião ou líder. Neste modelo, como sugere o nome, o poder é exercido por um conselho de presbíteros eleitos. Trata-se de um modelo representativo, sendo que o pastor é um dos presbíteros. Os autores Colin Marshall e Tony Payne, no livro A Treliça e a Videira, nos trazem reflexões importantes sobre a organização da igreja. Eles comparam a organização da igreja, estrutura, eventos, tarefas e cargos, com a treliça que sustenta uma videira. Esta, a videira, é a igreja em si, ou seja, os membros onde há a vida de fato. Na lição de hoje, vimos que a videira precisa ser sustentada pela treliça, ou seja, precisamos de uma estrutura firme e organizada. Mas, por outro lado, ao construirmos uma treliça, não estamos pensando nela, mas na videira. Nós queremos que a videira cresça e dê frutos. Assim, precisamos nos perguntar, enquanto igreja, o quanto da nossa organização favorece o organismo vivo da igreja? O quanto da nossa treliça favorece o crescimento da videira? Nosso esforço deve ser principalmente pelo crescimento do corpo de Cristo. Esta foi a lição número 6 do primeiro trimestre de 2024. Esperamos que a palavra de Deus possa habitar no seu coração e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém.